Pensando numa ideia aqui, como fazer um buscador mais eficiente. O que seria um... Nossa, que susto, mano, esse fio aqui. Tô pensando que... Deixar aqui assim. O fio da minha casa aparece na filmagem aí na sua tela como se tivesse quebrado de vidro, se você estiver assistindo isso pelo celular. Isso vai ser divertido. Falando, buscadores mais eficientes. Os buscadores mais eficientes são aqueles que fazem a mesma busca que um buscador não eficiente e obtêm o mesmo resultado. É uma boa definição? Então precisa definir o que é um buscador, não necessariamente eficiente. Primeiro definir o que é um buscador eficiente, que é aquele que, com o mínimo possível de processamento, consegue um resultado igual àquele do buscador normal. Então agora tem que definir o buscador normal. O buscador normal é aquele que passa por todo o domínio de onde ele está procurando a coisa, passando por todo o domínio para poder achar a resposta. Veja que quando eu falo passando por todo o domínio, você já pensa logo num buscador ineficiente. Ele é ineficiente no tempo, mas ele é eficiente em encontrar o conteúdo, porque ele vai passar por todo o domínio. E em todo o domínio ele vai fazer aquela pergunta: você é o que eu estou procurando? Você é o que eu estou procurando? Você é o que eu estou procurando? E ele vai retornar um conjunto de respostas que são positivas àquela pergunta que ele fez. Você é o que eu estou procurando? Você é o que eu estou procurando? Aí pegou, juntou num conjuntinho todos aqueles que a resposta foi positiva. Ele fez todos os testes para isso, né? A gente tem que bolar funções testes. Essa função vai servir só para você saber fazer a pergunta. O que eu estou buscando é isso, entendeu? Vai ter uma função para isso, porque não é só simplesmente buscar uma palavra, buscar no Google, assim, sabe? E aí tá, voltando a falar de buscadores eficientes. Os buscadores eficientes têm algumas características que a gente pode enumerar como desejáveis, né? Seria desejável que o buscador me retorne o que eu estou procurando, ou caso ele me retorne uma lista de coisas parecidas com as que eu estou procurando, eu quero a mais parecida possível, certo? Eu quero, se tiver mais de uma resposta, por exemplo, endereço, quando você coloca no Google, no Uber, endereço tal, rua tal, aí conforme você vai digitando, ele vai dando opções ali embaixo que mais se encaixam com o que é certo que você está procurando. Às vezes vai estar lá embaixo o nome do bairro que tem aquela rua que você está procurando, entre os resultados. E você preferiria que aquele que você já pensou, mas não digitou ainda, aparecesse ali como primeiro. Que significa que o sistema está entendendo o que você está digitando. Quando você faz uma busca e essa busca tem um autocomplete, você espera usar o autocomplete. Você espera não precisar digitar mais e só clicar naquela busca, num dos resultados que veio até você pelo autocomplete. Então tá, como que isso é possível? Não é possível fazer um buscador que adivinhe o que você vai buscar antes de você buscar. Entram vários fatores, mas o principal é você tentar ordenar o número de resultados que você tem pela possibilidade do que é mais provável que a pessoa vá perguntar. E aí vem cadeias de Markov, vem um monte de coisas aí que fogem um pouco do meu entendimento. Matemática é complicado para todo mundo, né? Busca eficiente. Existem algumas coisas que a gente pode enumerar sobre o que é uma busca eficiente. Busca eficiente é uma dessas que tem essa ordenação de prioridade com o máximo de acertos possíveis a respeito do que ele sugere que você quer. E
Outra característica interessante é que ele consiga eliminar o que você não quer. Porque no mar de resultados, no conjunto de resultados que contém aquilo que você está digitando ali, vai aparecer coisas que você está digitando e que se relacionam com alguma coisa que você não quer. Por exemplo, o osso do corpo humano chamado tíbia. Eu não sei, porque eu não entendo nada de corpo humano. Mas o osso tíbia está por aí em algum lugar. E talvez você queira pesquisar sobre esse osso. Por que você quebrou esse osso? Ou porque você é biólogo, sei lá. Aí você vai lá e coloca no Google tíbia. Qual o primeiro resultado que aparece? É o osso? Não, né? Parece um jogo, um maldito jogo que todo mundo na vida já jogou e eu não sei por que cargas d'água, eu não me interesso por jogo. Não... É prudente quando você vê muita gente gostando de uma coisa, como LOL, por exemplo. Se tem gente se viciando nessa porra, foge, cara. Foge porque você não está viciado. Se você não está viciado, existe a possibilidade de você se viciar. Não conheça aquela coisa. Voltando a falar de busca. Estamos tentando enumerar quais são as características que uma boa busca tem para a gente chamar de boa. Então, uma das coisas é que ela esteja com as suas divagações a respeito do que adivinhações boas estejam em primeiro. E agora eu estava falando que uma das coisas importantes é que ela saiba o que você não quer. Então, quando eu pesquiso por Tibia no Google, eu não quero o jogo. Mas como que o sistema vai saber disso? Que você prefere o osso do que o jogo. Por algumas características que ela sabe de você. No caso, o Google é muito bom nisso. Ela sabe que o Elcio provavelmente não pesquisaria pelo jogo. Mas existe a possibilidade do Elcio pesquisar sobre o osso, porque ele curte canais como o Pirula, por exemplo, que fala pra caramba de osso toda hora. Então, uma pessoa que curte o Pirula, muito provavelmente não está procurando o jogo Tibia, está procurando o osso Tibia. Entendeu? Tá, mas eu estou falando de sistemas genéricos, não só do Google. Como que uma busca pode ser eficiente? Primeiro, ela precisa saber o que você quer, ou pelo menos tentar ter alguns candidatos do que você quer. Segundo, ela tem que saber o que você não quer. Se você puder fazer um sistema que elimine inteligentemente as coisas que você não quer, e aí o que acontece? Esse algoritmo aqui vai ser igual a esse algoritmo aqui. O algoritmo que define o que você quer também vai ser usado aqui para definir o que você não quer. Entendeu? O mecanismo vai ser o mesmo, só que ele vai procurar coisas diferentes. Um vai procurar coisas que você quer e outro vai procurar coisas que você não quer que sejam relacionadas às que você quer. Tá. Então vamos pensar que outras características um buscador poderia ter que nos interessa. Bom, o buscador, estou falando do sistema de busca, né? A função de busca, buscar qualquer coisa, vai precisar de um sistema de parada. Sistema de parada? Deixa eu ver como é que chama exatamente, né? Sistema de parada. Uma condição de parada. Vai ter que ter uma condição de parada de busca, porque imagina a função. Dentro da função você vai ter o bloco que vai interpretar os dados de entrada da função, vai ver se precisa de alguma conversão, porque às vezes o algoritmo trabalha com um tipo que não é o mesmo tipo que entrou. Aí entrou, você faz algum processamento aqui para adequar a entrada ao parâmetro necessário, a entrada do parâmetro à entrada do algoritmo que vai fazer a busca. No algoritmo de busca é o quê? É um loop. Você vai ter um loop que vai
girar, fazer o processamento, girar, fazer o processamento, girar, fazer o processamento. Só que isso não pode ser feito de forma infinita, tem que ter uma condição de parada. Essa condição de parada é a resolução do seu problema. Então ele vai girar, verificar a condição de parada, processar, não, desculpa, vai girar, processar, verificar a condição de parada e se ele precisar sair, ele sai. Então se ele não conseguiu a resposta ainda, ele vai girar, processar, ver a condição de parada, girar, processar, ver a condição de parada, girar. Aí saiu do loop, quando saiu do loop você vai ter a sua resposta ou a sua não resposta. Porque no seu, por exemplo, no seu loop pode ser que a entrada seja uma lista de 10 números. E se essa lista de 10 números for uma lista de 10 números finita, quando você coloca no loop, ele vai percorrer item número 1, item número 2, item número 3, item número 10 e vai sair. Se ele conseguiu a sua resposta ou não, você que vai verificar na saída do loop. Na saída do loop, não adianta só verificar o caso a condição de parada do loop. Você tem que confirmar se a condição de parada do loop foi porque ele conseguiu sua resposta ou se foi porque ele atingiu o limite do domínio. Tem um domínio, né? Tem uma lista de coisas que ele tem que percorrer. Ele chegou no final da lista? Chegou. Ele obteve o resultado da minha busca passando por essa lista? Entendeu? Ou conseguiu ou não conseguiu. Tudo isso vai ser depois do loop. Depois do loop você vai ter que responder essas duas perguntas. Primeiro, por que a condição de parada foi atingida? Segundo, se essa condição de parada inclui o resultado que eu estou pedindo. Tá. Falamos do bloco onde tem o processamento do parâmetro. Você processa o parâmetro para que esse parâmetro vire um número, um número que seja adequado para o processamento do algoritmo. Roda o algoritmo, falta falar da condição de parada de dentro do loop. O que é? É uma função. Essa condição de parada dentro do loop que vai fazer você sair do loop antes do final da lista vai ser a pergunta que você está se fazendo, né? Por exemplo, numa busca de lances de cubo mágico, você tem como graus de liberdade os lances que você pode fazer, esquerda, direita, horário, anti-horário, baixo, cima, e cada um desses é um símbolo do alfabeto, né? Um alfabeto que você tem. Alfabeto cima, alfabeto baixo, esquerda, direita, face tal, horário, anti-horário. Essa sequência de caracteres vai ser a entrada da sua função. E a função de retorno precisa pegar esses caracteres, precisa pegar essa lista de símbolos, essa lista de comandos, essa lista de coisas que você mandou fazer no sistema, pegou a lista de coisas e processa essa lista de coisas. Essa lista de coisas vai te devolver um número, ou vai te devolver uma resposta, sim ou não. E a resposta é: resolveu o cubo? Ou não resolveu o cubo? O sistema vai fazer todos os movimentos, no final vai ter a resposta: cubo resolvido. Ou então, cubo não resolvido. Então essa é a função de condição de parada do loop de processamento. Essa função vai fazer os movimentos. Ela vai fazer o movimento do cubo, ela ali, matematicamente. Ela não vai fisicamente fazer o movimento do cubo, ela vai fazer matematicamente. Porque o computador tem que entender o ato de movimentar o cubo, para a gente é dessa forma. Para o computador é o resultado de uma conta matemática. Você coloca um número aqui, coloca um número aqui, e o resultado é o movimento. Aí é super difícil bolar esse tipo de função, porque você vai ter que colocar números, você vai ter que fazer um modelo, né? Você vai ter que imaginar números nas faces,
vai fazer operações que detectem o que aconteceu quando você girou para baixo, ou para um lado, ou para o outro, ou se você girou o outro, vai ter que fazer uma matemática ali com aqueles números para saber, se a soma deu tanto, significa que o giro foi. Se a multiplicação somado à soma deu tanto, ou se eu faço uma operação ali para descobrir qual foi o movimento que foi feito. E essa é a condição de saída do loop de processamento. Qual que é o problema? Como você viu ali, a condição de saída pode não ser tão simples quanto uma lista de números, uma lista de comandos, uma lista de caracteres, uma lista de símbolos. Pode ser que esse loop não seja uma lista. Pode ser que a condição de parada desse loop seja uma conta. E vamos fazer aí o exemplo aí, sei lá, Fibonacci, fatorial, essas coisas assim que você pega um número, vamos supor, vou inventar uma coisa aqui, você pega um número grande, e você divide ele por 2 e retorna o resto. Não, nem divide ele por 2. Você me retorna o resto da divisão por 2 desse número. Então, por exemplo, sei lá, 101. 101, me retorna o resto da divisão por 2 desse número. Qual que é? É 1. Né? Porque se você dividir 100 por 2, vai dar 50 e vai restar 1. Então, 1 é o resto da divisão por 2 de um número que eu coloquei. Agora vamos supor que eu recoloque esse número lá dentro de novo. 101. O resto da divisão por 2 dele é 1. E aí eu pego esse 50, que foi o resultado, e coloco de novo. Aí eu quero de novo o resto da divisão por 2 desse número. Aí ele vai dividir por 2, que vai dar 25, e vai sobrar o resto 0. Então eu já tinha 1, agora eu tenho 1 e o 0. Aí eu recoloco o número lá de novo. Número 25. Quero o resto da divisão por 2 desse número. E aí ele divide 25 por 2, vai dar 12 e resta 1. O resto é 1. Então você já tinha 1, já tinha o 0, agora você tem o 1. Eu devia ter começado com 101, né? 101 é um número muito longo. Enfim, quando você terminar, você vai ter várias mini respostas binárias. Você vai ter um dado binário que vai dizer, para esse número que você escolheu, 101, a sequência é essa, ó, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Você está entendendo? O que é isso? O que eu fiz? Isso é binário. Eu peguei aquele número 101 e decompus em binários, em dígitos de 2 símbolos, que é o 0 e o 1. Se você fizer isso com qualquer número, cada número que você escolher vai dar uma sequência diferente. E aí, o que a gente faz com essa sequência? Põe naquele loop lá que eu falei, loop de processamento. Agora você tinha um número e você transformou esse número numa sequência de números. Entendeu? Você decompôs um número decimal em uma sequência de dígitos de um número binário equivalente àquele decimal. Então é isso. O loop não precisa ser de uma lista. O loop pode ser de um número que se transformou em uma lista e você usou aquela lista. Mas qual que é o problema? Aí a gente tem um problema grave aqui. Que é, você planejou essa função, não precisa ser de números binários, tá? Podia ser de números terciários ou qualquer outro tipo de processamento que você transforme um número numa lista de números. Pode ser que você não tenha planejado direito essa sua função que transforma um número em vários números. Por quê? Ela precisa ter uma condição de parada, certo? Então, esse número precisa chegar no 0 ou no 1 em algum momento. E às vezes ele não chega no 0, no 1. Você está esperando que ele chegue no 0 e no 1, ele não chega. Porque ele vai lá, 101, 50, 25, 12, 6. Quando ele vai chegar, no caso do binário chega, tá?
No caso do binário chega, mas vamos supor que eu tivesse uma outra função que tivesse esses saltos. Você dá um salto, ele chega aqui, ele dá um salto, chega aqui, dá um salto, chega aqui. Eu espero que ele chegue no 0 ou no 1 para que eu possa ter a condição de parada para sair do loop. Aí ele está saltando. Oi, pulou o 0, pulou o 1, vai para os números negativos. E aí, o que eu faço? Se a condição de parada está pulando, está saltando, e a condição de parada salta, o processamento está saltando, aí o processamento salta a sua condição de parada. O que acontece? Os números estão indo para o negativo, você não está vendo, porque o processamento continua, e você fala, ué, por que não parou, por que não parou? O processamento está acontecendo e você está ali, achando que um dia ele vai chegar na sua condição de parada e não chega. O que acontece? Loop infinito. O que é um loop infinito? É uma coisa que você coloca para girar e você não coloca uma condição de parada. Se deu loop infinito, quer dizer que a sua condição de parada estava ruim. Você fez uma condição de parada que existe um caso, existe um certo salto de processamento de informação que vai pular a sua condição de parada. Que merda, hein? Por isso que as pessoas têm esses problemas aí, principalmente com a inteligência artificial, dá muito esse problema. Porque como tem muita coisa desconhecida no tanto de redes neurais que a gente pode fazer, e essas redes neurais podem pegar tanta informação de onde a gente não está vendo exatamente onde que ela está pegando informação, pode ser que você não consiga definir previamente o que fazer com determinada informação que chega. Chega um dado de entrada, você faz o pré-processamento do dado de entrada e coloca no seu algoritmo. Joga lá no seu algoritmo. O seu algoritmo vai fazer alguma coisa para tentar achar a resposta. Mas pode ser que ele pule a resposta. Se ele pular a resposta, o seu loop vai continuar sendo infinito? Você pode colocar ali um limite, né, de tentativas. Só que quando você coloca um limite de tentativas, você tira a eficiência da possibilidade de você andar por todo o domínio. O seu domínio pode ser gigante, o processamento pode estar saltando de ponto em ponto do domínio, em algum momento ele vai chegar em todo o domínio. Só que aí você coloca uma condição de parada adicional, você coloca um contador, e ele só vai percorrer uma parte do domínio. Ou seja, existe a possibilidade dele parar o algoritmo sem a sua resposta, sendo que a resposta estava lá. Ele só não chegou nela. Então, é complicado, né? Essas coisas, né? Processamento de informação. Do mesmo jeito que a biologia passa por vários problemas relacionados à infecção de coisas, né? Contaminação de coisas, a computação também tem esse calcanhar de Aquiles aí, que é os loops infinitos. Loop infinito ferra com sistemas computacionais, consome recursos que você provavelmente não mensurou, não fez o cálculo certo, e aí esse assunto acaba indo para a qualidade dos programadores, né? O que diferencia um sistema que tem um bom sistema de parada, que tem uma boa condição de parada, de um outro sistema que não tem aquele bom entendimento do que é a condição de parada. Vai variar de programador para programador. E o melhor programador, com certeza, vai fazer uma boa condição de parada. E vai fazer um sistema eficiente, que vai servir não só para obter uma lista de resultados úteis, como também para obter uma outra lista de resultados que são inúteis para você, mas que o seu sistema tem que tirar. O bom sistema vai procurar por tudo, vai procurar por todas as possibilidades, todas as combinações possíveis para poder achar a sua resposta. Só que quanto mais volume de dados você processar, menor vai ser a sua eficiência. Então ele tem que ter
Uma característica importante para o buscador. Ele tem que ter a capacidade de discernir que ele já chegou na resposta para poder economizar o tempo de processamento do resto do domínio. É isso aí, vou dar uma fechada, já deu 25 minutos, né? 25 minutos ninguém merece, um vídeo de 25 minutos.